Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro foi um facto importante até para credibilizar a nossa justiça, mas, acima de tudo, um facto importante para o reconhecimento do trabalho dos órgãos de investigação criminal e para a importância da cooperação internacional, neste caso, em matéria de justiça. O que esperamos agora é que o ex-banqueiro João Rendeiro possa responder pelos crimes que lhe são imputados e que cumpra a pena que tem de cumprir e, portanto, que se faça justiça, que é isso que se impõe, até para não ficar a percepção de que temos uma justiça para ricos e outra justiça para pobres. Mas como há mais mundo para além das fugas, os Verdes trazem hoje para discussão uma matéria também importante. As micro, pequenas e médias empresas têm um papel absolutamente decisivo na nossa economia. Representam cerca de 98% do número total de empresas do nosso país, são responsáveis por 80% do total do emprego e representam 60% do total de volumes de negócios das sociedades não financeiras. Sucede que, apesar da importância que assumem do ponto de vista da nossa economia, a verdade é que, na generalidade, estas empresas, mesmo antes da pandemia, apresentavam já níveis excessivos de endividamento e encontravam-se muito dependentes do crédito bancário, sobretudo de curto prazo. Uma realidade que constitui um forte obstáculo à retoma do investimento empresarial, que, por contágio, não ajuda no relançamento da economia portuguesa. E já há muito que os Verdes têm vindo a alertar o Governo para a necessidade de desenvolver uma estratégia capaz de agilizar e facilitar o acesso das micro e pequenas empresas ao financiamento, mas também para promover a sua capitalização. Por outro lado, deparando-se estas empresas com muitos problemas quando pretendem candidatar-se a fundos comunitários, chamamos por diversas vezes a atenção do Governo para a necessidade de criar mecanismos que pudessem facilitar os processos de candidatura, nomeadamente quanto ao seu peso burocrático. A tudo isto, o Governo foi sempre dizendo que estava atento, mas medidas concretas poucas se viram. E se já antes da crise sanitária as pequenas empresas estavam numa situação muito delicada, com esta crise ficaram numa situação absolutamente sufocante. Os números mostram que milhares destas empresas suspenderam a sua atividade durante meses e meses, ou porque as medidas de contenção e confinamento assim obrigaram, ou porque conheceram uma quebra muito acentuada no que diz respeito às suas encomendas habituais. Recorde-se que a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas tem vindo a alertar para o facto de ter havido mais de 1.100.000 pequenos empresários que estão com muitas dificuldades para pagar despesas como salários, rendas, água, energia, encargos fiscais e outros. Tendo esses dados presentes, os Verdes apresentaram em sede de especialidade do Orçamento de Estado para 2021 uma proposta para a criação de um fundo de tesouraria destinado às micro e pequenas empresas para permitir dar uma resposta ágil, eficaz e sem burocracias excessivas aos problemas de tesouraria deste segmento decisivo da economia nacional. Foi uma proposta acordada entre os Verdes e o Governo do PS e foi uma proposta aprovada na Assembleia da República e que consta, portanto, da Lei do Orçamento de Estado para 2021. Com uma dotação de 750 milhões de euros, esta proposta prevê um prazo máximo de reembolso do financiamento até 10 anos e com 18 meses de carência de capital e deveria estar disponível a 1 de abril deste ano. Mas essa proposta previa ainda uma taxa de juro de 0%, que o Governo não aceitou, mas que deixou claro que andaria muito perto dos 0%. Trata-se, portanto, de um verdadeiro fundo de tesouraria, uma importante linha de apoio às micro e pequenas empresas que, como se prevê na proposta aprovada, apenas exigia um simples requerimento e sem burocracias. E o que fez o Governo? O Governo, à revelia do que havia acordado com os Verdes e em claro confronto com o que esta Assembleia decidiu, transformou esse fundo de tesouraria numa vulgar linha de crédito. Esmiucemos. O fundo de tesouraria deveria estar disponível a 1 de abril, mas o Governo só o tornou disponível a 14 de setembro. A Assembleia da República aprovou um montante de 750 milhões de euros para o fundo, mas o Governo resolveu ignorar a Assembleia, passar por cima da lei e reduzir esse montante para 100 milhões de euros. O reembolso do financiamento, que deveria ter um prazo de 10 anos, foi reduzido pelo Governo para 4 anos e a carência de capital, que deveria ser de 18 meses, passou pela mão do Governo para 12 meses. Quanto à taxa de juro, ao contrário do que o Governo se comprometeu com os Verdes, de ficar próxima de 0%, ficou afinal em 1,5%. Ou seja, o Governo acordou com os Verdes e a Assembleia da República aprovou uma linha de apoio às micro e pequenas empresas, mas o Governo, depois de ter visto o Orçamento de Estado para 2021 aprovado, transformou essa linha de apoio numa vulgar linha de crédito. E depois lembrámos-nos da palavra dada e da palavra honrada e percebemos que as contas do déficit falaram, pelos vistos, mais alto do que a honra. Mas mais, o Fundo de Tesouraria é, neste contexto, apenas um exemplo,
porque o mesmo aconteceu com outras propostas dos Verdes previstas no Orçamento de Estado para 2021, como seja o apoio para o arranque de eucaliptos de crescimento espontâneo ou ainda a implementação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável. Não foi, aliás, por acaso, que o Governo PS mostrou tanta resistência em fazer uma revisão da matéria dada, isto é, de se proceder a uma análise da execução das medidas do Orçamento de 2021, antes de procurarmos convergências e soluções para o Orçamento de Estado de 2022. Mas no que diz respeito ao Fundo de Tesouraria para as micro e pequenas empresas, o Governo não respeitou apenas a Assembleia da República. O Governo não está em falta apenas com os Verdes. O Governo desrespeitou, sobretudo, os milhares de micro e pequenos empresários que viram nesse fundo uma espécie de tábua de salvação, um excelente contributo para a sobrevivência das suas pequenas empresas. Mas se o Governo não quiser ficar mal eternamente e se não quiser ficar eternamente em falta, nem com os Verdes, nem com esta Assembleia, nem com os micro e pequenos empresários, está ainda tempo de fazer o que já devia ter feito: respeitar a palavra dada aos Verdes e respeitar a decisão que foi tomada por esta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado.